A paz do Senhor, amados alunos do PPO, nós estamos aqui para ministrar essa aula via vídeo. Eu quero desejar a todos aí um bom aproveitamento dessa aula. Bom, como os irmãos já sabem, nós somos o professor da aula ou da matéria Fundamentos e Habilidades Eclesiásticas. E hoje nós vamos falar sobre o obreiro e os exemplos. Esse será o tema do nosso estudo hoje, o obreiro e o exemplo. Eu gostaria de fazer uma leitura antes de darmos início à nossa aula. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Amém, irmãos? Bom, convido os irmãos a abrir aí o seu livro. Já separa o seu material didático, o seu livro, uma caneta para fazer as anotações. Abrindo o seu livro na página de número 62, o obreiro como exemplo. Também tem um versículo aqui que eu quero destacar, que está lá na carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, que nos diz assim: De maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Vamos ler o primeiro parágrafo. O obreiro deve dar um testemunho a todos perante Deus, deve ser exemplo dos fiéis. O obreiro de Deus deve entender que a pessoa a quem ele deve prestar conta é Deus. É verdade que o obreiro serve à igreja, ao pastor, ao ministério, mas quem o chamou, o obreiro, para servir à igreja foi Deus. Portanto, tudo que o obreiro fizer deve fazer com o objetivo de agradar a Deus. Paulo diz que o obreiro deve dar testemunho a todos, sejam como membros da igreja, como aos de fora. Por isso, tudo que estamos fazendo na igreja está sendo observado por todos. Nosso testemunho deve ser ilibado, de maneira que sirva para agradar e louvar ao Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que todos nós somos convocados para servir a obra do reino. Porém, alguns em especial foram chamados para liderar, para cooperar e para servir como obreiro da casa do Senhor. Mas a este que assim fora chamado, é exigido que ele tenha exemplos na sua conduta, na sua postura, na sua maneira de ser, de agir, de tratar, de falar, de conduzir a sua vida no cotidiano. E é interessante que o nosso livro do PPO, ele vai trazer aqui 10 exemplos primordiais e fundamentais para que o obreiro ele possa observar e praticar, sendo exemplo para todos da igreja, de fora, e é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Para não tornar a nossa aula cansativa, nós vamos evitar ler o máximo possível. Vamos tentar bater um papo com os irmãos e apenas pontuar os parágrafos que cairão na prova. Então, vou pedir para que os irmãos grafem esses parágrafos à medida que nós formos aí tratando de cada tema, de cada exemplo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo que todo o obreiro precisa ter: exemplo de oração. Esse versículo me chama bastante atenção, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Irmãos, não dá para acreditar que um obreiro ele não tem o bom costume da oração, ele não tem o hábito de orar. A gente fala sobre oração, a gente logo entende que a oração é um comportamento ou um hábito necessário para que o obreiro tenha uma vitória, uma vida abençoada perante Deus. Eu não consigo entender um obreiro que foi chamado para servir que não goste de orar. Quando a gente fala em oração, a oração ela deve ser na vida do obreiro como um hábito, assim como levantar de manhã, escovar os seus dentes, lavar o seu rosto. Se como cristão eu devo ter esse bom hábito, imagine sendo um obreiro. Anote esse parágrafo e grife esse parágrafo, que é o segundo parágrafo aí da página 63. O obreiro deve ser exemplo para a sua igreja na oração e parar de apresentar desculpa para não praticar. A coisa que mais o nosso adversário quer é que nós carreguemos todo o nosso tempo com muitas ocupações, até mesmo dentro da igreja, e não tenhamos tempo em nossa agenda para oração.
e comunhão com Deus. Nosso adversário sabe que realizamos mais de joelhos do que a nossa correria e esforços humanos. O penúltimo parágrafo diz assim: a oração e o jejum são indispensáveis para o dinamismo da igreja. Alguém já disse, e é bom repetir, o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. O obreiro modernista, liberalista, não dão valor à oração. Eles acreditam que, com a oratória, com a boa exegese, com a boa hermenêutica, eles estão suficientemente equipados para poder servir a obra de Deus. Enganam-se, porque nada vale você ser dotado de uma boa oratória, dominar toda a arte da pregação, a exegese, a hermenêutica, e por fim não ter uma vida de oração. Então, o exemplo de oração é indispensável na vida de qualquer obreiro. Vamos para o próximo exemplo, exemplo de obediência. Essa carta ao escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nos diz assim: obedeci a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Irmãos, um obreiro que não obedece é um obreiro que está totalmente fora da vontade de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós temos um exemplo prático de um comportamento no Antigo Testamento, quando Saul desobedece à ordenância do profeta Samuel. Isso é muito claro, que Deus rejeita a Saul por conta da sua atitude desobediente. Quando nós olhamos para a conduta do obreiro do século XXI, logo o que nós imaginamos é que esse obreiro ele atente para um comportamento de obediência. E nem sempre ele vai concordar com algumas recomendações, orientações, mas como obreiro, ele é convocado para viver uma vida de obediência. Parágrafo 2 deste tópico diz assim: podemos usar um exemplo muito comum. A nossa reunião geral de obreiros, que acontece no primeiro domingo de cada mês. Quando a nossa presidência convoca todos os obreiros para participar da reunião, que além de adorarmos a Deus e ouvirmos muitos ensinamentos da parte do Senhor, se discute assuntos do interesse do obreiro na obra de Deus, mas infelizmente há muitos obreiros que não obedecem essa recomendação e por qualquer motivo se ausentam da reunião. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. O obreiro ele precisa ser um exemplo de obediência, porque se ele não obedecer, logo os demais que o observam seguirão a sua mesma conduta, o seu mesmo comportamento, não obedecendo a recomendação ou a atitude que esse obreiro tenha. Obedeça sempre. Nosso terceiro exemplo é o exemplo de dedicação. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, nos diz assim: se é mistério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Muito bem. Segundo o dicionário da língua portuguesa, dedicação é entrega do corpo e alma a uma atividade ou causa. O homem ou a mulher que tem convicção da sua escolha, que submete à vontade do Espírito Santo, conhece o seu campo de ação, entrega-se à causa do mestre com toda a dedicação possível, procurando melhor forma de realizá-la. Quando a gente fala de dedicação, muito me chama a atenção que muitas vezes, quando é realizado alguma função, alguma atividade no âmbito material para o homem, logo a gente tenta fazer o melhor. Agora eu pergunto, se Deus é tudo para nós, se a causa do Evangelho, se a causa do reino, ela é primordial para as nossas vidas espirituais, por que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa para Deus, não nos dedicamos da mesma forma, da mesma maneira? Então, que haja dedicação. Você que é um obreiro da casa do Senhor, que foi chamado, talvez para realizar as tarefas mais simples, que você se preocupe em entender que Deus requer de você um exemplo de dedicação
para que os outros que vão te observar entendam que tudo que deve ser feito para Deus deve ser feito com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação. E isso, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vamos para nosso quarto exemplo, exemplo de caráter. Irmãos, quando falamos em caráter, o termo caráter procede do grego e significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal ou marca de reprodução exata. Como observamos, o caráter é uma marca pessoal de uma pessoa, o sinal que distingue dos outros e pelo indivíduo define o seu estilo e a sua maneira de ser, de sentir e de reagir. Alguém já pode ter ouvido falar por aí a expressão mau caráter. O que a gente entende por uma pessoa que é observada ou tida como mau caráter? É uma pessoa que, por certo, terá uma atitude que desagrade a muitas pessoas, que vá de totalmente contrário às regras definidas ou determinadas ou pela sociedade, ou pela sua igreja, ou pelo ambiente em que ele vive. Pessoas que se portam de forma mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas que vivem uma vida de mentira. Quando a gente olha para dentro da palavra de Deus e a conduta requerida para com um obreiro, a coisa aperta um pouquinho mais. Não cabe aqui termos obreiros que dão exemplo de mau caráter. Por quê? Porque o exemplo de um bom caráter é requerido. O obreiro que tem um bom caráter, ele compra, paga, ele dá a sua palavra e cumpre, ele age para que, através da sua atitude, do seu comportamento, o nome do Senhor seja glorificado. Então, precisamos entender que o exemplo de caráter é um exemplo que não pode ser deixado de lado. Você, meu querido irmão, meu querido obreiro, entenda, irmãos, às vezes o preço para ser um obreiro na obra do Senhor é muito alto, mas vale a pena. Vale a pena porque através do nosso comportamento, o nome do Senhor será glorificado e nós propagaremos o Evangelho. Eu costumo dizer que muitas vezes nós pregamos o Evangelho com o nosso comportamento muito mais do que com palavras, porque as pessoas estão observando a nossa atitude, a nossa posição, a forma como nós tratamos e agimos no meio da sociedade, principalmente no meio evangélico. Amém? Vamos para o nosso quinto exemplo. Exemplo de lealdade. A lealdade está ligada intimamente à submissão e à fidelidade, os quais precisam ser as marcas na vida do obreiro que deseja servir o Senhor. A identidade e conduta do obreiro glorifica a Deus, justamente quando ele propõe andar por esse caminho. Isso levará a alcançar níveis ministeriais jamais atingidos por quem não tem essa visão. A lealdade gera duas virtudes, confiança e gratidão. Irmãos, como é bom trabalhar com pessoas que são leais. Pessoas que são leais ao ministério, pessoas que são leais ao pastor, pessoas que são leais aos seus liderados, pessoas que quando você trata acerca de algum assunto, essa pessoa ela defende com unha e dente aquele posicionamento que fora colocado pelo seu líder, sendo leal a ele. Mesmo que muitas vezes ele não concorde plenamente, mas ele entende a importância da lealdade. E como nós lemos aqui, a lealdade ela gera outras duas virtudes, que é a confiança e a gratidão. O obreiro ele precisa ser leal. O obreiro que ele serve a causa do mestre, ele não pode ser um obreiro que se opõe aí de forma oculta ao seu líder ou às condições que o seu líder, as propostas que o seu líder coloca diante do grupo a ser liderado. Como, por exemplo, em uma reunião, o líder ele coloca algumas propostas, algumas condições para realizar um projeto e ele pede a opinião de algumas pessoas. Porém, não há quem se coloque em oposição àquilo que é colocado naquele momento. É só, então, se retirar da presença dele e aí, então, essas pessoas começam a criticá-lo. Isso é falta de lealdade. Não tem como confiar numa pessoa que ela, por trás de você, ela tem um outro comportamento. Então, nós que estamos aprendendo aqui no PPO, precisamos entender que o obreiro precisa ser um exemplo de lealdade. Bom, vamos para o nosso sexto exemplo.
Nosso sexto exemplo vai falar sobre o obreiro como exemplo no trato. E aí nós temos duas colocações, duas aplicações sobre a questão aqui do trato. A primeira, né, essa palavra tem duas aplicações. A primeira é, algumas pessoas pensam que é somente no sentido de cumprir trato feito com alguém. Isso é de fato muito importante. E é um ponto que o obreiro não pode descuidar-se. Triste é quando um obreiro de Deus é chamado de tratante. Isso é de pessoa que não cumpre com o que fala. Infelizmente há muitos assim. Isso é falta de ética. A segunda aplicação, o segundo ponto, é com a forma como essa pessoa trata aqueles que estão à sua volta, principalmente se ele é um líder. E existem pessoas que estão ao seu lado para ser liderado por ele. Então, o trato aqui fala sobre não repreender, como está lá em Timóteo 5, 1 e 2, não repreendas asperamente os anciões, mas admoesta como os pais, aos moços como os irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Toda pessoa merece atenção, respeito, de todos os casos devem ser tratadas com mansidão e doutrina. Irmãos, então nós temos duas aplicações aqui no exemplo do trato. A primeira é que o obreiro ele precisa entender que aquilo que ele propõe, que ele aceita, que ele trata com alguém, precisa ser cumprido. Senão a palavra dele vai cair por terra e ele deixará de ser um exemplo. A segunda questão, a segunda aplicação é o trato com as pessoas. Não é porque eu sou obreiro que eu devo ser uma pessoa extremamente grossa, extremamente ignorante. Pelo contrário, eu devo ser uma pessoa que trata as pessoas com delicadeza, com carinho, com amor, com respeito, com dedicação. Saber tratar o próximo. Isso é muito importante. Então está aqui o nosso sexto exemplo, que é o exemplo do trato. O nosso sétimo exemplo vai falar sobre algo muito importante para os nossos dias, principalmente pelo fato de que exige de nós uma postura de disciplina, que é o exemplo no horário. O obreiro deve ser exemplo em questões de horários no culto. Devem ser os primeiros a chegar e os últimos a sair, no caso dos diáconos. Procurar chegar sempre um pouco mais cedo para orar antes de cada reunião. No caso dos diáconos, chegar mais cedo para recepcionar os demais irmãos e visitantes. Irmãos, parece que é um costume nosso brasileiro, principalmente do cristão, sempre chegar meia hora depois. Se você marca o culto às 18h30, as pessoas chegam às 7 horas. Se você marca o culto às 19h30, as pessoas que chegam 15 para as 8. E parece que há um mau costume adquirido no meio cristão, no meio evangélico, principalmente nos assembleianos, com relação a esse cuidado com o horário, cumprir o horário, ser exemplo no horário. Quando a gente fala de obreiros, irmãos, recai sobre ele uma responsabilidade maior e uma disciplina com relação a isso. Principalmente diáconos, cooperadores, que têm como responsabilidade recepcionar os irmãos. A estes é exigido sim que cheguem mais cedo, que saiam mais tarde, que possam recepcionar os irmãos e que sejam um apoio para o pastor e para toda a necessidade da membresia da igreja. Então está aí o nosso sétimo exemplo, que é o exemplo no horário. Vamos para o nosso oitavo exemplo. Exemplo na contribuição dos dízimos e nas ofertas. Miqueias capítulo 4, versículo 13 diz assim: E dedicarás o seu ganho ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Meus irmãos, parece que quando a gente entra no assunto de dízimo, existe alguns que ainda têm dificuldade para compreender o fato dessa recomendação ou dessa prática no meio comum, no meio evangélico. Não deveria existir nenhum questionamento de algo que é tão prazeroso ou que é tão abençoado, dado a nós por Deus, como entregar a Ele as nossas ofertas, o nosso dízimo. É uma atitude de gratidão, é uma atitude de louvor, é uma questão de fé, é uma questão de honra. Eu acho interessante algo que o nosso comentarista coloca aqui no livro
sobre essa questão do dízimo. Leia comigo. O obreiro, como servo do Senhor, deve ser exemplo aos demais membros, trazendo o seu dízimo à casa do tesouro e sendo dos primeiros a se levantarem para contribuir quando surgir uma necessidade da igreja local ou geral. Existem muitos obreiros que, para serem consagrados ou conseguir um cargo na igreja, dão um jeitinho de serem dizimistas. Mas logo após ser consagrados ou empossados, não são mais vistos nos nomes entre os quais contribuem. São obreiros inescrupulosos, enganadores, que apenas querem ter um cargo na igreja, a qualquer custo. É um péssimo exemplo, né, irmãos? Em Israel, o dízimo servia como termômetro espiritual da nação. Quando o povo estava espiritualmente com o Senhor, havia abundância na casa do Senhor. Mas quando se distanciavam de Deus, a primeira coisa da qual se sentia falta era dos dízimos e das ofertas. Isso não pode acontecer na vida de um obreiro, irmãos. Se for para o futuro obreiro não ser dizimista, que não seja então obreiro. Pois, como sempre diz o nosso presidente, você não é obrigado a ser dizimista, mas para ser obreiro é necessário que seja um dizimista. Amém? Irmãos, eu costumo dizer, são palavras minhas, que a prosperidade financeira ela está ligada à fidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus nas pequenas coisas, principalmente no que diz respeito ao dízimo e oferta, a prosperidade financeira ela acompanha isso, ela é gradual. Quando buscamos o primeiro, o reino de Deus, as demais coisas sempre serão acrescentadas. Isso é uma promessa. Então, como obreiro, precisamos desfrutar dessas benesses de Deus através da fidelidade, entregando o nosso dízimo, entregando as nossas ofertas. Bom, o nosso nono e penúltimo exemplo para o obreiro é o exemplo na prudência financeira. Romanos capítulo 13, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Presta atenção nisso que eu vou ler aqui, irmãos. Não é prudente, nem tampouco honroso, ao obreiro estar preso a dívidas. Se o obreiro não comprasse a crédito, seria melhor, mas a gente sabe que é difícil, principalmente porque a maioria das nossas rendas são pequenas e limitadas. Entretanto, não é desonroso essa prática, desde que cumprimos com os prazos e pagamos a data certa. Deva dar preferência a compras à vista. Se fizer compras do crediário, seja pontual nos pagamentos, especialmente se a compra for através de fiador ou avalista. O obreiro só deve fazer dívida dentro do seu orçamento, ou seja, não extrapolar a sua condição financeira se endividando além do que pode pagar. Jesus nos deu um importante ensino no sentido no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, os versículos 28 ao 30, dizendo assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem condições de acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. É inaceitável um obreiro que ensina sobre a verdade estar com o nome sujo na praça. Ele precisa ter força moral para ensinar e exortar os membros de sua igreja sobre esse assunto. Irmãos, nós estamos vivendo realmente um momento muito difícil no nosso país. Porém, a gente precisa ser sábio, saber lidar com as questões financeiras. Nós sabemos que o apelo, através das propagandas, do marketing televisivo, ele é muito apelativo, mexendo muito com as nossas emoções e às vezes despertando em nós o consumismo desnecessário. Nem sempre nós precisamos comprar algo que pode ser adiado ou que muitas vezes ainda está servindo para nós. Mas muitas vezes somos levados por essas propagandas, pelo consumismo demasiado e acabamos nos endividando. Sempre quando for fazer o seu balanço, as suas compras, faça um controle através de um caderninho, através de uma planilha e coloque os seus gastos ali no mês, sua conta de luz, água, telefone, os seus impostos, as suas despesas. Tenha tudo isso na ponta do lápis,
para ver se você consegue comprar alguma coisa a longo prazo, a curto prazo, de preferência que você faça uma economia para que você não se endivide. Irmãos, coisa terrível é ver um obreiro que serve a obra de Deus com nome sujo no Serasa, no SPC, não tendo crédito na praça. Isso é lamentável. E nós, como os obreiros do Senhor, precisamos ser exemplo. Vamos para o 10º e último exemplo de hoje na nossa aula, que é o exemplo na frequência da escola bíblica e cultos de ensino. O obreiro deve ser um aluno assíduo da escola dominical da sua igreja. É considerado a maior agência de ensino que a igreja cristã possui. Através dela, o crente pode e aprende continuamente e cresce na graça e no conhecimento. Muitos dos nossos grandes líderes foram formados pela escola bíblica dominical. Infelizmente, muitos obreiros não dão mais valor ao ensino da palavra de Deus, e muito menos à escola dominical. E alguns são somente frequentadores imaginários, no período em que antecede a consagração. Irmãos, isso é muito sério. O obreiro que se preze, ele precisa ter um compromisso com o culto de ensino e a escola dominical. Em algumas vezes, em algumas congregações que nós façamos isso, é lamentável dizer, mas padecemos o fato de que muitos obreiros não participavam nem do culto de doutrina e nem da escola bíblica dominical. Você quer ser um exemplo para todos? Então comece por aqui. Comece a ser então aí um aluno da escola bíblica dominical, quem sabe até um professor para auxiliar o superintendente, e também aí um frequentador auxílio, né? Um frequentador presente aí nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina. Tá bom? Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que conseguiram assistir esse vídeo aí até o fim e que o Senhor venha vos abençoar. Nós estamos vivendo esse novo formato para atender aos alunos do PPO e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Só fazendo a nossa conclusão, hoje então, na nossa aula, nós partimos da página 62, falando sobre o obreiro como exemplo, o obreiro como modelo a ser seguido. E nós citamos aqui 10 exemplos fundamentais. Eu costumo dizer que é o obreiro nota 10, por causa desses 10 exemplos fundamentais que o obreiro precisa ter, precisa demonstrar, para que as pessoas possam segui-lo. O apóstolo Paulo disse isso, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o obreiro precisa ter esse poder, ou precisa ter essa característica de abrir a boca para dizer, irmão, seja um exemplo como eu sou. Né? Então vamos lá. O primeiro exemplo, oração. O obreiro precisa ser um exemplo de oração. O segundo exemplo, obediência. O obreiro precisa ser um exemplo de obediência. O terceiro exemplo de dedicação. O quarto exemplo, o exemplo de bom caráter. O quinto exemplo de lealdade, precisa ser leal. O sexto exemplo, o obreiro que cumpre aquilo que trata. O sétimo exemplo de cumprir horários com relação à igreja, sempre chegar mais cedo e sair mais tarde. O oitavo exemplo, ser um dizimista fiel e um ofertante na casa do Senhor. O nono exemplo, ter prudência na vida financeira e nos negócios. E o 10º exemplo, ser frequentador da escola dominical e dos cultos de doutrina. Deus abençoe os irmãos grandemente. Eu tenho certeza que essa nossa aula ela vai servir aí para que os irmãos possam observar esses exemplos e começar a colocar em prática. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse para os irmãos, muito difícil. Precisamos continuar orando em favor da nossa nação, do nosso país, da nossa liderança, dos nossos irmãos, para que o Senhor venha nos guardar. O meu pedido, a minha oração é essa, que o Senhor abençoe a cada um de vós, que a mão de Deus esteja estendida sobre a sua igreja, sobre cada aluno do PPO, e que nós possamos chegar até o fim. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Fica aqui o meu abraço a todos os alunos do PPO.
Deus abençoe. Até a próxima aula.